Boa tarde, pessoal! Boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Já tô olhando aqui no chat, o pessoal falou que tá sem som aí, galera. Tá no mudo? Estão ouvindo a gente aí? Áudio ok? Vídeo ok? Dá um feedback aí no chat para ver se tá tudo certinho. Porque hoje vai começar algo épico no nosso mercado de seguros. Deixa eu ver quem tá aí com a gente. Olha lá, ó. Vamos ver. Boa tarde, galera. Deixa eu ver. A Elda tá aí com a gente, ó. Dakar, corretora. Edu Santos. Quem mais tá com a gente aí? Estão ouvindo a gente bem, pessoal? Como é que tá o áudio aí? Como é que tá o vídeo? Laura tá com a gente também. Tudo ok, Gilmara? Olha aí, ó. Muito bom, hein? Luísa Costa também com a gente. Marcelo. Ozelo, corretora de seguros. Eu tô aqui, pessoal. Eu tô aqui, mas tô aqui também, tá? Tô no meu retorno aqui, ó. Luciano, Nivalda, Demar, Sander, Jorge. Pô, legal, gente. Muito bom, hein? Todos com a gente aí. Todo mundo ligadinho. Ah, é bom demais, galera. Olha aí, hein? Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês, entre nós aqui. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz hoje, de verdade, assim. Eu tô bastante... Tudo aqui no áudio aí? Boa, Fabião. Legal, legal. Muito bom, gente. Voltando aqui, eu tô muito feliz hoje. Pelo fato da gente começar a fazer um evento aqui que vai ser épico no nosso mercado de seguros. A Segfy está fazendo esse Segfy Experience 2021. É algo que nós queremos, de fato, trazer muita coisa legal para os corretores de seguros, né? No sentido de trazer os insights, trazer as ferramentas, o que o corretor pode usar de melhor aí nas boas práticas, nas melhores práticas do seu dia a dia. Então, de fato, a gente está muito feliz, está muito feliz. É um momento muito marcante aqui na Segfy. E, gente, eu falo muito em nome aqui, obviamente, de todos os Segfyers, né? Em nome do nosso grande CEO aí, o Marcos Villa. Eu quero agradecer aqui a todos os corretores que se inscreveram aqui para essa live e dizer, pessoal, que assim, ó, se a gente está aqui hoje, se nosso time da Segfy está aqui hoje, a razão da gente estar aqui é por vocês, corretores de seguros. Essa é a nossa razão. A gente quer entregar, de fato, aí algo que agregue valor para sua vida, para sua rotina aí como corretor e corretora de seguros, tá? E o grande objetivo aqui da Segfy, pessoal, é a gente trabalhar para descomplicar cada vez mais o seguro junto com vocês aí, corretores que são anjos da guarda, um profissional que precisa, de fato, estar aí na sociedade, né? Tem uma função enorme na nossa sociedade e para proteger mais pessoas e empresas, tá bom, pessoal? No fundo, esse é o grande objetivo, é o grande propósito que nós temos aqui junto com vocês, tá? Então, muito obrigado aqui em nome do Marcos Villa, que é o nosso CEO, em nome de todos os nossos Segfyers aqui também, que sem vocês aí também, nada disso a gente consegue construir, tá bom? Estão ouvindo bem aí, pessoal? Ó, o Gabriel, beleza? Deixa eu ver quem tá aí. Ô, galera, como é um negócio diferente que a gente está fazendo, eu nunca fiz isso nas lives aqui da Segfy. Coloca aqui no chat qual é a cidade que vocês estão falando aí, que vocês estão assistindo a gente. Coloca aí, ó. Mais de 100 pessoas já acompanhando aí ao vivo. Coloca a cidade de onde vocês são aí para eu ter uma ideia com quem que a gente está falando, né? Eu já vou trazer o nosso convidado. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Cadê, galera? Estão me ouvindo aí? Estão comigo? Santos, vamos ver, ó, Rio de Janeiro, Santo André, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, Franco da Rocha, Limeira, Salvador, Ivaiporã, é isso? Ivaiporã, Melissa? Santo André, Bauru, Praia Grande, Londrina, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Olha só, Brasil todo aqui. Que beleza, hein? Curitiba, olha aí a sede da nossa querida Segfy Curitiba. Muito bom, gente, ó. E o nosso convidado chegou, nossa estrela, que vai abrir o nosso evento. E aí, Tiagão, beleza? E aí, meu amigo, tudo bem e você? Tudo bem também, cara. Pô, que bom te ver aqui, cara. Eu já estava falando para a galera aqui, Ti, que eu estou muito feliz, cara, com a abertura desse evento, e já vou fazer a tua apresentação mais formal aqui.
Mas eu quero, antes de te apresentar, cara, dizer assim, né? Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje. A gente se conheceu ali na escola, né? Somos professores e já fizemos várias coisas juntos, de trabalho, de coisas pessoais. Até churrasco já fizemos juntos, né? E você é um cara que Essa eu tenho parte é muita boa. referência. Hã? Essa parte é boa, É churrasco. boa, né? O churrasquinho foi bom, né? Mas, cara, eu quero agradecer aqui de verdade, porque você é um dos caras que eu admiro muito no nosso mercado de seguros aí, não só como pessoa, que você é um cara incrível, né? Você e tua esposa aí, mas como corretor de seguros, né? Você vem sempre fazendo algo diferente, trazendo inovação. Então, eu quero deixar aqui já a minha gratidão por você ter aceitado o nosso convite a participar aqui do nosso grande, agora já é uma iniciativa, né? O Segfy Experience 2021. Então, cara, obrigado, gratidão. É uma honra poder falar com você. Um cara que é especialista em planejamento financeiro, proteção familiar, é criador do canal Tis Torres no YouTube, sócio proprietário da Tis Torres Seguros. Você uma vasta trajetória aí, pessoal, de 13 anos no mercado segurador, atuando também como consultor empresarial e professor da Escola de Negócios Seguros, a nossa querida ENS. Ti, a palavra é sua agora. Complemente aí o que eu, de repente, não falei aqui, mas, cara, mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente aqui, que vai ser a nossa estrela da noite. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pelo convite. E muito bom estar aqui com vocês, e principalmente nesse dia que foi antecipado, né? Mas hoje, em especial, é o dia do securitário, né? E é porque Verdade, foi verdade. antecipado para na segunda-feira passada, né? Por conta do feriadão e tal. Mas parabéns a todos que trabalham aí no mercado de seguros, como corretor, como funcionário de corretora ou das seguradoras também, que são peças fundamentais no sucesso da gente, né, André? Verdade, cara. É verdade. E, assim, agradecer imensamente pelo convite da Segfy, mais uma vez, nós já fizemos outros projetos juntos também, né? E a própria Segfy já me chamou, já me convidou também para outras bate-papos com o time, enfim. E aí a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Que seria a parte de sinistros, mas o mais importante, né? A gente aqui não está querendo, a ideia desse encontro não é a gente ensinar a liquidar um sinistro ou quais as documentações que o corretor precisa juntar para liquidar um sinistro, né? Até porque isso é um pouco engessado com as seguradoras de mercado, né? Mas Verdade. basicamente a gente dá alguns insights, né? Alguns pulos do gato para que a audiência possa aí saber como que ela pode tratar melhor esse momento, que também é um momento de vendas. E não somente isso, hoje a gente fala muito de marketing digital, tem até conteúdo de marketing digital na plataforma aqui no canal do YouTube da Segfy, e é uma forma de você prospectar clientes sem custo algum, né? Simplesmente pela a qualidade e a prestação do teu serviço, né? E com isso o teu cliente, né, o consumidor ou até mesmo o terceiro vai acabar ficando encantado com a tua consultoria e vai falar: nossa, o meu corretor não me deu essas dicas, e eu vou lá e vou fazer vou dar uma oportunidade para esse corretor que me atendeu agora, eventualmente por conta de um sinistro, né? Esse é o objetivo, né, André? É isso aí. E eu vou aproveitar aqui, Ti. Eu vou te chamar de Ti, porque, meu, a gente já é amigo, cara. Eu não vou, sem Fica à muitas vontade. formalidades, né, Ti? Mas deixa eu falar, galera, vocês que estão acompanhando com a gente aqui, ó, eu tenho dois recados importantíssimos para passar para vocês aqui. O primeiro deles é que vai rolar aí dois sorteios ao final desta live, dois sorteios. Só que assim, ó, para ter a possibilidade de ganhar o sorteio, tem que estar online. Porque se a gente chamar o nome lá no final e a pessoa não estiver online, infelizmente passaremos a vez para quem estiver online. Então, ó, fiquem ligados aí que no chat a gente vai colocar a todo momento aí o link para você fazer já o cadastro, porque a gente vai fazer o sorteio ao vivo de duas. Posso já falar aqui, produção? Me coloca no chat aí. Posso já falar o que é? Dou spoiler ou ainda não? Só falo que tem sorteio. Tá aquela coisa para dar segurada na audiência, Ti? São, são dois sorteios, são dois sorteios. E outra coisa, gente, fiquem ligados aí, porque a gente vai trazer vários benefícios aí, repletos de novidades no nosso chat. Então fica ligadinho aqui no que a gente está falando, mas no chat também aí, vocês vão se deparar com vários benefícios que a Segfy está proporcionando para os corretores de seguros. Beleza? Fechado? Dois sorteios, hein, galera? Fiquem até o final aí, hein?
Ó, já estamos passando de mais de 150 pessoas, hein, Ti? Responsabilidade é grande nossa legal. agora aqui, hein? Show de bola. Show de Ti, bola. então, ó, você já trouxe aí, o tema é sinistro, né? Como realizar um bom atendimento, um ótimo atendimento. Foi muito legal esse ponto que você trouxe, porque, de fato, quem liquida, quem analisa, quem paga o sinistro, quem declina é a seguradora. E tá tudo bem, né? Muita gente que está aqui já sabe, muitas pessoas que querem ingressar no mercado de seguros, é bom a gente trazer esse conceito, né? Que quem paga, quem faz a parte burocrática ali é a seguradora, mas o corretor ele pode ter algumas ações nesse processo, né? E como você falou, poxa, quer ver documento? Tá na condição geral, e cada seguradora tem a sua regra. A gente não vai investir o nosso tempo de conteúdo aqui falando disso, porque isso aqui a gente consegue achar na condição geral e tá tudo certo. A ideia é a gente trazer aqui, de fato, algumas ferramentas, alguns insights, muito do que você faz no teu dia a dia, né, Ti? E quando a gente olha para o nosso mercado de seguros, a gente olha aqui para a semana passada, que nós tivemos um feriado aí, né, no dia 12, que teve a emenda ali, que teve até o dia do securitário, ele teve uma antecipação para a galera poder fazer um feriado prolongado. Passamos agora por um final de semana, sábado e domingo, e nós sabemos, né, nós trabalhamos aí no mercado de seguros, nós sabemos que feriados prolongados, finais de semana, sempre na sequência ali, aquele cheirinho de sinistro começa a aparecer no ar nas corretoras de seguros, né? Então, cara, eu gostaria de começar com isso, tio. O que para você aí na corretora, como é que você sente isso, tá? E aí, se você quiser trazer até de alguns ramos específicos, que eu sei que você tem a tua especialidade, mas a tua corretora é grande, aí você já trabalha com vários ramos. Como é que, pra gente começar a contextualizar, cara, essa questão de feriado, né? Pós-feriado, pós-final de semana, quando a gente pensa no sinistro e pensa como um corretor de seguros poderia se preparar, o que ele poderia fazer, enfim. Vamos começar esse bate-bola contextualizando aí. Não, bacana. O primeiro de tudo, né, é a gente esquecer um pouquinho da terminologia de seguros, né, para o segurês, quando a gente vai falar para o cliente aquilo que a gente entende que é importante, ele precisa se proteger, ou ele precisa se planejar contra imprevistos, né? E aí o que a gente precisa ter em mente é vender para o cliente o risco e não a cobertura. Então, se ele hoje vai, por exemplo, num pós-feriado, que sempre acontece do cliente entrar em contato com você, ou você ainda recebe alguns alertas da seguradora para falar, ó, cliente tal acionou o reboque, cliente tal fez uma abertura de sinistro. É importante, nesse momento, você já ter alguma tratativa com o cliente, entrar em contato com ele. Por exemplo, a gente aqui na corretora, eu particularmente tenho por hábito, todos os clientes, ou a maioria dos clientes que são clientes da corretora, eu salvo o contato dele no meu celular com a abreviação lá, CLIE André Rezende, que se eu recebo um alerta de que, aí eu coloco o nome completo do cliente, né? Se eu recebo um alerta com aquele nome completo, eu já vou na minha agenda de contatos e eu já faço um contato com ele. E já para mostrar para ele que eu não estou ligando somente na hora da renovação, né? Eu estou ligando também na hora que dá um BO. E na semana passada, foi o último caso recente aí na quinta-feira, que aí eu perguntei ao cliente, eu acabei de receber um aviso de que você abriu um sinistro na Bradesco, o que aconteceu? Você bateu? Você está bem? Que eu tentei falar com ele, eu não consegui, aí mandei mensagem. E ele falou, não, obrigado pela preocupação, eu estou bem, não foi nada demais, mas eu já fiz a abertura de sinistro. E aí eu fico lá acompanhando e dou feedback para ele. Já vi aqui, está faltando você providenciar essa documentação, como é que você está fazendo, né? E aí, quando você pensa numa contextualização de pós-feriado e final de semana, aí a gente começa a analisar os números, né? Então, por exemplo, hoje você tem uma pequena fatia da frota brasileira de seguro de automóvel, você tem uma pequena fatia da população com seguro de vida, você tem uma pequena fatia da população com seguro da sua residência. Pensando no contexto do automóvel, em que você sabe ou que você pode já antever um evento de sinistro e mandar uma mensagem para o teu cliente e falar, você vai viajar? Faz um seguro de pelo menos de responsabilidade civil, porque o teu carro se bater, está resolvido, né? Você fica com o teu prejuízo. Agora, se você bater no outro, aí o prejuízo pode ser incalculável, ou ainda assim pode ser um valor muito alto, né? E aí você tem lá, ou você pode bater num Fusca, ou você pode bater numa Land Rover na Presidente Dutra, né?
E Verdade. aí esse prejuízo pode dar uma séria dor de cabeça para o cliente. Mas aí eu fui pegar lá dados de contextualização aí do último feriado, e aí, segundo lá a Agência Brasil, os dados do último feriado de Nossa Senhora, a Polícia Rodoviária Federal divulgou em 5 dias de operação 260 acidentes graves nas rodovias federais, queda de 21% em relação ao ano passado. Naturalmente, porque muitas pessoas ainda estão receosas quanto a isso, né? Então, será que você conseguiria abordar esse cliente com essa estatística? E aí você vai para o outro lado da estatística que diz, ainda assim houveram 86 mortes, ou no total 1.038 acidentes. Que tipo de abordagem hoje a nossa audiência ela pode ter para falar com esse cliente? Você pode ter, né, para antever o sinistro, falar para ele sobre a questão dele ter um seguro de responsabilidade civil contra terceiros, já que ele acha que é muito caro. Você tem também hoje o seguro de automóvel, que é o Day Use, né? Para que você possa dar alguma estatística, né? Alguma segurança a mais para ele. E pensando naquele corretor generalista, ele vai lá e aborda para o cliente um seguro viagem, né? Uma vez que o cliente tem um plano de saúde apenas para a cidade dele. Então, você já deixa ali ciente para ele de que ele pegando a estrada ele tem uma incidência de risco. E aí lá na frente eu vou falar com você naquela pegada de estratégia de negociação ou estratégia de abordagem de vendas, o que aconteceu com o cliente que teve um sinistro, inclusive na Dutra, que a gente já conversou, que capotou e a gente conseguiu converter em uma aplicação de previdência, né? Olha só que legal. E aí você tem também o caso de seguro de residência, né? Quantas pessoas não vão viajar no feriadão e que deixa a sua residência ali à mercê? Você não precisa, obviamente, seria bom, né? Mas se você não tem recursos para isso, para contratar lá um alarme, câmera ou algo do gênero. Só que você pode sugerir para o teu cliente fazer uma contratação de seguro de residência com valor básico, porque a preocupação maior dele seja roubo, por exemplo, aí você coloca lá 100 mil, 50 mil de cobertura de incêndio e 10 mil ou 20 mil, ou a proporção que dê, para seguro de roubo. Porque ele está muito mais preocupado de invadirem a casa dele na ausência dele do que propriamente dito incêndio, porque ele acha que nunca vai acontecer. Né? E aí você pega dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que o roubo a residências no primeiro trimestre de 2021 aumentou comparado a 2019, que não tinha pandemia ainda, né? Então, em 2021, mesmo no trimestre de pessoas em isolamento, o que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas foram se isolar nas suas fazendas, nas suas chácaras, e deixaram seus apartamentos ou residências à mercê na cidade. E aí, por conta disso, você tem incidência de roubo. E com isso, você vai fazendo um ticket médio baixinho. Você vai fazer aqui R$ 200 para esse cliente, R$ 300 para esse cliente, dando o benefício da assistência para ele 24 horas, e ele vai vendo valor nisso. Por quê? A contratação de seguro é um intangível, né? Ou seja, você está contratando e não sabe se isso você vai usar ou não. Mas à medida que quando você chega, você descobre que deu um problema na tomada. Eu mesmo, quando eu voltei de viagem do Rio de Janeiro, botei a televisão na tomada, nunca mais ligou. E aí ela não ligou porque teve período de chuva, de raio. E aí, quando eu coloquei na tomada, a televisão não ligou. E isso ocorreu um sinistro, certo? Só que ocorrendo esse sinistro, não foi relativo a roubo, não foi relativo a incêndio, mas eu acionei a seguradora para dano elétrico. E aí, acionando a seguradora para dano elétrico, a seguradora foi lá e me indenizou. Paguei R$ 300 e ela me indenizou uma cobertura de 5 mil, que eu apresentei a nota fiscal da compra da TV. Então, pode ser uma estratégia boa também para a audiência, né, André? Boa, não, total, cara. E ó, o que você está trazendo aí, você vê, né, a importância de um corretor de seguros, ele se pautar em estatísticas que estão acontecendo, que poderiam ser sinistros, né? Porque até aí a gente não sabe quem tem a pólice, quem não tem, mas pegar as estatísticas do que está acontecendo com automóvel, residencial, com vida, enfim, com vários aspectos do nosso cotidiano, para usar isso como um gatilho já até de vender, né? E falando nisso, cara, tem um ponto importante aqui, também, que para mim cara, eu lembro muito quando
eu estava muito focado em vender seguro, né? Você sabe, minha especialidade é seguro de pessoas. E teve uma época na minha vida que eu vendia 100% do meu tempo para vendendo seguro de vida. E eu pensava muito, eu falava, cara, no momento do sinistro, é o momento que eu vou, entre aspas, tangibilizar num bom sentido. É o momento que eu vou fazer a propaganda do trabalho que eu tô oferecendo. Aquilo na época demorou para cair essa ficha, né? Mas quando caiu, eu falei, cara, quando eu for fazer a venda, eu já tenho que falar para o meu cliente algumas coisas sobre o momento que não é legal, que ninguém quer falar, né? No fundo, o corretor ele é pago para falar coisas que a maioria das pessoas não querem falar. E são coisas difíceis, né? Só que tem maneiras de você falar. Então, eu queria trazer um pouco aqui também para a nossa mesa, quando eu estou fazendo a prospecção, talvez até, sabe, até antes da venda propriamente, mas no momento da prospecção, aí a gente entra no fluxo de venda, ali no funil. Qual a importância da gente, do corretor, no momento da venda, né? Mas ele já trazer ali aspectos importantes do sinistro. Eu vou te dar um exemplo aqui do que eu fazia, tá? E aí eu gostaria muito que você trouxesse aí a tua experiência. Toda vez que tinha um fechamento ali, eu já mostrava para o cliente quais eram os passos ou os caminhos que, se acontecesse qualquer imprevisto, para ele ligar para mim. E eu ia além também. No momento da venda, eu já falava, isso aqui é até uma técnica de recomendação que a gente faz por conta de um sinistro, né? Eu falava pro cliente ali, eu falava, me fala 3 pessoas importantes na sua vida aí, que são amigos muito próximos, que você confidencia as coisas. Ah, tem lá o Tiago, tem lá, vou pegar o nome das pessoas aqui, ó, tem o Paulo e tem o Franklin. E aí eu falava assim, você pode falar para essas 3 pessoas que são seus amigos, que eu vou entrar em contato com eles, são pessoas de confiança, que você confidencia até segredos? Não, é isso aí, André, legal. Eu vou entregar uma policy, vou entregar uma cópia da policy para eles, que se acontecer alguma coisa com você, eles vão saber? Não vão saber, então tá bom. De maneira muito subconsciente, quando eu entregava essa policy para esses clientes, né, esses possíveis clientes, que já era pensando no sinistro, eu já estava ali potencializando mais 3 apólices. A pessoa fala assim, o que você está fazendo aqui, André? Não, é que o fulano falou que você é uma pessoa muito especial na vida dele, é um amigo muito próximo, e ele confia muito em você. Então, se acontecer qualquer imprevisto com ele, eu estou deixando aqui uma cópia da policy, o meu telefone pessoal. Se acontecer qualquer coisa, você pode me ligar. Então, assim, o sinistro já acontecendo no início da venda. O que você pode trazer para a gente sobre isso, Tia? Faz sentido isso? Não faz? Como é que você pode Não, isso aí contribuir é aí? muito legal, essa abordagem aí, principalmente porque, assim, você está indo mais à frente, né, quando você pensa na ideia do sinistro, que, ó, você é uma pessoa importante para o Tiago, então eu vou deixar uma cópia da pólice dele com você, porque muitas das vezes, já peguei casos de cliente que veio a faltar, né, que a gente fala, a gente não fala morrer, né, a gente fala que veio a faltar, e aí esse cara que veio a faltar, depois a seguradora foi lá e notificou, depois de muito tempo, né, a família de que veio a óbito. Só que ninguém sabia, né? E aquela pessoa deixou meio que guardada, 7 chaves, aquela pólice, e aí vasculhando a documentação dele nas gavetas, descobriu que ele tinha uma pólice lá e que aquilo possa fazer uma certa diferença na vida da família. Agora, isso é um momento muito lá na frente, né? Em que o primeiro impacto na vida daquela família ou daqueles amigos são o impacto emocional, né? Porque ninguém está pensando muito, ah, meu Deus, se aconteceu agora, não, ele está muito desleal essa abordagem dele de vir só na hora que o outro morreu. Então, essa estratégia de antecipar faz sentido porque você não está trabalhando o sentimento daquela pessoa. Né? Então, agora, a outra abordagem que você pode fazer, né, o que a audiência pode fazer, é quando você tiver a necessidade de alguém sendo levantada e você fez um bom trabalho ali de consultoria, você já pergunta para aquela pessoa, ou vamos pegar também o nome aqui de alguém aqui, Alba, me dá 3 nomes de que você pense agora, que tem o mesmo perfil que você. Empreendedora, seja mãe de 2 filhos, que seja casada, que representa 50% ou mais da renda familiar, para que eu possa fazer a mesma consultoria que você. E aí, naturalmente, a tendência é que aquela pessoa faça o quê? Você está trabalhando o mercado base,
que eu recebi lá na minha agenda de contatos, eu tinha a Alba, e a Alba me passa o Franklin, o Paulo e o Tiago, e aí eu já fui para o meu mercado de expansão. E aí, a cada cliente que eu trabalhar, o mesmo convite eu vou fazer para o Franklin, o mesmo convite eu vou fazer para o Tiago, o mesmo convite eu vou fazer para o Paulo. E aí, com isso, eu consigo expandir a quantidade de clientes que eu possa falar. E falando de seguro de vida, né, nunca foi mais tão fácil morrer como agora, né, infelizmente. É verdade. E aí você vê lá, por exemplo, uma reportagem da Folha de São Paulo que divulgou que 25%, né, o Covid causou 25% dos sinistros no seguro de vida na pandemia. Ou seja, está muito mais fácil ou mais sensível à ideia de você trabalhar um seguro de vida para o brasileiro, mas não no intuito de que ele pode morrer amanhã, mas no intuito de manter não ocorrer um desequilíbrio econômico, porque hoje você trabalha e amanhã você não vai, você já está numa UTI, ou você já está, né, ou veio a falecer, e você era o principal gerador de renda da sua casa. E aí, você sendo o principal gerador de renda da sua casa, que tipo de condições a sua família vai ter de manter o mesmo padrão de vida, né? E aí, quando a gente entra nessa seara, né, de falando sobre a ideia do seguro de vida, a ideia do seguro de carro ou seguro de residência, pensa no seguinte: você, audiência, você pode ter a ideia de que, se o cliente é seu cliente apenas de um produto, a tendência é que ele não seja seu cliente por longo prazo. Pensando no seguro de automóvel, se você fez um seguro de automóvel para o André, e no ano que vem, o que o André vai fazer? O André ele vai calcular com você e pode também calcular com outro corretor de mercado. Por quê? Ele não está prestando atenção na qualidade do teu atendimento, ou atendimento nenhum que você precisou dar para ele, porque ele não teve sinistro. Mas ele está pensando no preço, no bolso, porque você tem aí um cenário econômico não favorável, então ele quer reduzir as despesas dele. E aí que está aqui, ao longo do tempo, você começar a trabalhar com esse cliente a seguinte estratégia: teve sinistro? Já vou pensar quais os produtos eu vou oferecer para ele. Quer ver um exemplo que eu já vou antecipar, que eu ia falar lá no split de venda lá no final? Boa. Pensa na ideia de um sinistro que um cliente teve agora com você, de um carro, e ele recebeu 80 mil reais de indenização de 100% da tabela FIP daquele carro. Pensa num Corolla, tá? E aí essa pessoa recebeu a indenização, qual é a tendência que ela vai ter? Ah, vou comprar um outro carro. E aí você pode fazer um cross-selling com esse cliente e falar o seguinte: olha, você já ouviu falar do carro por assinatura? Pensando que existe isso também, esse produto no mercado? Porque hoje em dia a geração Z, né, ou seja, os jovens que estão aí vindo agora no mercado de trabalho e tudo mais, ele não quer ser proprietário de nada, porque ele gasta muito dinheiro com a manutenção disso e o carro é um filho para ele. Porque pensa, você pode morar num CEP de pernoite muito bom, ou você pode morar num CEP de pernoite muito ruim, e você vai ter uma despesa muito alta para manter aquele carro. E quando você convida esse cliente a fazer um carro por assinatura, ou alugar um carro numa concessionária que seja, né, ou terceirização de frota, você pensa na Localiza, na Movida, em qualquer outra empresa. O importante é o conceito. Não importa a empresa que você vai recomendar para ele. E aí, onde você pode ganhar mais? Você pode falar para ele: olha, se amanhã ou depois você vier a faltar, o que vai acontecer com um novo carro que está no seu nome? Vai entrar em inventário. E entrando em inventário, a sua família não vai conseguir usufruir desse benefício. Aí um exemplo muito recente de um cliente que eu estou contratando ele há 2 semanas. O carro dele deu perda total e a propriedade do veículo era da mãe. Só que aí a seguradora fala: eu só vou pagar para a segurada. Só que a segurada faleceu. E aí a seguradora está pedindo, né, o processo de inventário, né, para verificar quem são os herdeiros, aquela coisa toda, e ele trabalhava com o carro como Uber. E aí você pensa, ele não tem o carro para poder trabalhar, não tem como gerar renda, e aí o carro está no processo de inventário, que está na defensoria pública, e você não tem condições de dar andamento nesse sinistro agora. E aí como que funciona? A pessoa fica com desequilíbrio financeiro e econômico.
Se ela pensa no conceito de vou, ao invés de eu comprar um novo carro, que isso pode acontecer comigo, também revertendo para minha família, eu vou no conceito de terceirizar esse problema para outra pessoa, vou alugar esse carro ou fazer qualquer coisa e eu recebi os 80 mil. Nesses 80 mil, você pensa, ele vai pagar lá 1.500, 2.000, dependendo do carro que ele vá pegar, o modelo, pode ser um pouco mais caro. E ele vai ficar com dinheiro disponível para fazer o quê? Se ele colidiu, o que poderia ter acontecido de mais grave, não somente a batida com o veículo? A morte do condutor. E a morte do condutor é muito mais grave do que simplesmente bater. E aí, quando acontece isso, você já fala para ele da ideia do seguro de vida. E aí você vai vender uma ideia de recorrência. Enquanto que no seguro de automóvel, você vai ganhar apenas uma vez, 2 vezes, ou a quantidade de parcelas que a seguradora quiser te pagar, se o cliente pagou em muitas parcelas com juros. Então, você convence ele, ou demonstra valor para ele de contratar um seguro de vida e uma previdência privada com um fundo bom, né? Um fundo de alta renda, pensando assim, e você fala, você pega esses 80 mil e vai colocar 3 mil por mês nesse determinado fundo. E se você pensar que faria um seguro de carro para ele de R$ 2.000 a 15%, considerando o lucro líquido ali, descontando o ISS, você ia ganhar R$ 200, né? E se você for trabalhar uma previdência privada com esse cliente com contribuição mensal de 3 mil, você ganha 3 mil. Ou seja, muito maior, e você agregou muito mais valor para o teu cliente do que simplesmente vender o seguro de um outro carro, de um novo financiamento que vai gerar uma dor de cabeça lá na frente. Faz sentido para você? Rapaz, cara, que aula foi essa, cara? Que isso? Que isso, Ti? É você Pô, faz muito pensar nas sentido. opções, né? nas estratégias que você pode dar para o Ca- cliente. Cara, o que você fez agora, galera, quem tá ouvindo aí, pelo amor de Deus, anota e pratica. Cara, que aula que você deu agora, Ti, porque você traz aquela coisa da gente sair do círculo, da rotina, que é muito comum. Para, sai aqui um pouco, cara. O cara recebeu 80 mil, calma, não é, talvez comprar um novo carro não seja a melhor solução. Só vai Exato. saber fazer. Que consultoria é essa, cara? No momento de um Exatamente. sinistro. E você falou um negócio uma vez, caramba, Tito, de verdade, não tô exagerando, não, cara. Que aula. O que você trouxe aqui é conteúdo pago. E você É ganha muito conteúdo pago. mais, né, com a Isso. venda do seguro de vida e da Previdência do que só Não, você vender muito. um novo seguro de carro para ele. Muito. E fora, é uma coisa que você falou, é verdade, né? É difícil você conseguir reter um cliente com uma única pólice. Você me falou um dia um negócio que eu guardo e eu falo para todo mundo, e eu dou crédito, tá? Você falou uma vez Uhum. assim, ele falou, cara, eu tenho uma meta aqui na TIS Torres que eu tenho que ter pelo menos 3 seguros para cada CPF, CNPJ aí, né? É tão. Ó, aquela coisa do menos é mais, né? Você falou isso um dia, eu Uhum. falei, cara, faz todo sentido, porque venda tem que ter vínculo. E você faz o vínculo tendo uma meta de 3 apólices por CPF. E aí você está utilizando o momento do sinistro, que o normal é o cara pegar 80 mil e pegar outro carro. Não. Dependendo muito do perfil, do gênero ali, né? Da pessoa, da geração que ela faz parte, talvez a melhor opção não é essa. E o corretor, como um bom consultor, né? Fazendo um planejamento financeiro com ele ali. Cara, sensacional. Sim, Não, sensacional. e você pensa também naquele cliente assim, ó, início de pandemia, cliente colidiu com o carro e precisou fazer um reparo. E aí ele era do interior de São Paulo e o carro precisou ir para a montadora, né? Para a Ford, nesse caso. O carro ficou 4 meses dentro da Ford trancado porque a concessionária fechou, a montadora fechou na pandemia, bem lá no iníciozinho, em março, abril, fechou completamente. E aí ele fala, mas eu preciso do carro para sair. Então, você não vai sair. Por quê? Qual é o cliente que contrata o carro reserva com 30 dias ou ilimitado? Né? Na maioria das vezes ele contrata o quê? 7, 15 dias. Todo mundo aqui concorda, né? Ou a maioria concorda de que um veículo não fica pronto em 7 dias? Eu dou um exemplo prático. Bateram no meu carro retrovisor e eu estou há 1 mês e meio aguardando chegar a peça do retrovisor, porque a montadora não fez ainda. E aí, bater o carro na pandemia te dá um BO, uma dor de cabeça, porque se você anda com o retrovisor com Durex e a polícia para, aí você vai tomar uma multa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo.
né? Então, isso não impede do veículo andar, né? Ele consegue se deslocar. Mas, pensando num sinistro como esse, né? O carro bateu, ficou parado na concessionária. Se ele terceirizou o risco dele, porque o conceito do seguro o seguro no modo geral é você passar para o outro, né? Passar para a seguradora o risco, você, além de você não ficar sem carro, né? Porque se você alugou um carro, você vai ficar com outro carro reserva ali até o seu ser reparado. E você não descapitalizou o seu dinheiro, porque raras as exceções, como agora a tabela FIP está aumentando, mas historicamente a tabela FIP reduz. Se a tabela FIP reduz, você está perdendo o teu dinheiro. E aí você coloca o cliente num fundo de investimento atrelado ao fundo de previdência, né, em ações, multimercado, que agora nos últimos 12 meses, de uma determinada seguradora, deu 70% de rentabilidade. Ou seja, 2.600% a mais acima do CDI. E aí, se esse cara tivesse pego esses 80 mil, colocado nisso, você ia ganhar um comissionamento muito bom e contratava ali pecúlio, contratava as outras coisas. E aí, juntando o que você falou, né, na ideia do seguro de automóvel e também na ideia de, no mínimo, 3 produtos por CPF, que a gente tenta praticar isso aqui, uma das coisas que eu mais gosto é atender ao segurado e principalmente ao terceiro, né? Porque aí é o contexto geral. Por quê? O segurado já me conhece, ele veio por indicação, qualquer coisa do gênero. Já o terceiro é uma oportunidade que eu tenho de fazer o meu marketing, divulgar o meu produto e serviço e o diferencial. E esse terceiro, assim como o segurado, pode comprar não somente a renovação do seguro do carro comigo, mas ele pode contratar até 16 itens de seguro, produtos ou serviços com a corretora. E você fala, pô, mas se eu tenho só o seguro de carro com aquele cliente, como assim 16? E aí talvez muitos de nós aqui nunca fez essa conta de você diversificar o seu risco ou diversificar o seu retorno financeiro que a corretora vai ter. Então, você pensa, o primeiro item é o seguro de carro, né? O segundo é o seguro da casa. Pensando que ele é um empresário ou profissional liberal, você vai para o seguro do escritório, seguro do celular e notebook, porque muitos de nós saímos das grandes capitais e corremos ter esse risco também. O plano odontológico e o plano de saúde, que o cara também pode contratar. Seguro de vida, a previdência privada já foram para 9 itens. Além, se você ainda não quiser oferecer para ele o carro por assinatura, né, ou que ele contrate em outro lugar, mas o consórcio com você, você já tem 10 itens de seguros, né, o que você pode oferecer que a seguradora disponibiliza. O cartão de crédito que ele vai pagar com 5% de desconto, dependendo da seguradora, e você ainda ganha até R$ 120 de comissão, e aí pode colocar cartão adicional e vai valendo mais ainda. O fiança locatícia, se você descobre que esse cara mora de aluguel e está renovando o contrato agora, ou a capitalização, dependendo do lugar do Brasil que você mora, você ainda pode oferecer naquela coisinha no mimo, que legal, hoje o pet é um filho, né? Você vai lá e oferece um plano de saúde para o pet, né? Em que ele gasta uma grana com o pet, e eu, graças a Deus, não precisei gastar, porque a minha cachorra tinha um plano de saúde quando fez uma cirurgia. O seguro da bicicleta, porque quantas pessoas você não vê agora na rua andando de bicicleta e, pasme, bicicleta de R$ 30 mil, rapaz. E que você pode chegar num grupo desse de ciclistas e falar, sua bicicleta tem seguro? Hoje eu fiz o seguro de uma bicicleta de R$ 3.400 por R$ 320. E aí são alguns pingadinhos que a gente brinca que vai pagando imposto, vai pagando o almoço, no meu caso, vai pagando o Big Mac, e tá tudo certo. E aí você tem o seguro de responsabilidade civil, porque você mostrou para todos esses itens, obviamente. Não, você não quer contratar todos esses? Não. Aos pouquinhos você vai identificando o perfil no cliente e vai falar, olha, se hoje você cometer um ato falho na sua atividade, como, por exemplo, um profissional dentista, né? Aí está lá tratando o dente, do nada fura a gengiva do cliente. Você tem um respaldo financeiro para isso? Aí você vende a responsabilidade civil. E, por fim, você tem que o corretor pode se credenciar, comercializar empresas de benefícios de alimentação e refeição, que você ganha uma recorrência em algumas delas, ou de 1,5%, 8%, ou até 70% da taxa que o cliente paga para aquela administradora de benefício.
E aí, quando você pensa no cliente corporativo, você oferece para aquele cliente plano de saúde odontológico, vale-refeição, vale-alimentação, dentre outras coisas, e aí você fica com um cross-selling, um upselling e uma carteira maravilhosa. Cara, sensacional, sensacional. Ô, Ti, eu vou até aproveitar essa tua fala de você. Você aproveitou um sinistro para ter oportunidades, inclusive com terceiros, né? Gente, ó, eu já tô vendo que tá chegando várias perguntas. Coloque aqui no chat, porque a gente vai responder algumas perguntas aqui para vocês. E lembrando, hein? Faremos 2 sorteios ao final da live, só que precisa continuar online. Como eu dei o spoiler lá atrás, agora eu vou falar. São 2 sorteios, galera. São 2 assinaturas da nossa solução aqui da Segfy, do sistema Segfy para os corretores aí, do nosso contador HFI, o nosso sistema de gestão. Então, ó, são 2 assinaturas que o corretor ou a corretora vai ganhar por 3 meses gratuitos, hein? Então, gente, ó, aproveitem, mas tem que ficar online. Vai ser já já. A produção já está colocando o link aí no chat. Não esqueça de colocar o nome no link aí, porque nós vamos fazer o sorteio com a galera que está aqui e colocando o nome no link. E precisa estar online na hora de puxar o nomezinho que a gente vai colocar aqui na tela. Não esqueçam disso, hein? E outra coisa, hein, pessoal? Aproveitem também vários benefícios que a gente está colocando aqui no chat para vocês, que a Segfy está apresentando para o nosso mercado. Ô, Ti, aproveitando quando você falou isso, né? Peguei ali momento do sinistro para poder fazer essa... Você conhecer mais, né? O teu prospecto, o teu lead, o teu cliente, a gente pode chamar aqui de vários nomes, não tem problema, mas acho que para todo mundo entender. Cara, eu gostaria que você trouxesse para a gente, assim, uma plataforma. Eu acabei de falar da Segfy aqui, que a gente vai sortear aí duas assinaturas. Como que uma plataforma, e hoje você é um usuário aqui da Segfy, né? Um usuário, é um usuário do bem, né? Sim, com certeza. É um usuário do bem, é um assinante, é um parceiraço nosso. Mas como que uma plataforma, cara, de gestão pode ajudar uma corretora de seguros num atendimento emergencial, no atendimento de um sinistro, seja ele qual for, cara? Como é que, na tua visão, funciona isso? Essa tecnologia sendo aliada do corretor de seguros? Então, infelizmente, eu conheço particularmente alguns corretores que ainda são, né, mais antigos. Eu já ouvi falar, mas nunca vi, um corretor, inclusive, que coloca lá uma cadeira para cada mês de renovação da sua carteira, né? Então, você tem uma cadeira chamada janeiro, uma cadeira chamada fevereiro, uma cadeira chamada março e por aí vai. E aí, a primeira pergunta, né, que eu me fiz, e se pegar fogo nesse escritório, como é que faz? Né? E aí, antes de conhecer as ferramentas de gestão que hoje você tem, e hoje, para você ser um gestor 360, né, do seu negócio, você precisa ter a informação na ponta, né, na ponta da língua, na mão ali de acesso. E aí, um exercício muito bom para todos nós, sabermos o que é gerenciar o negócio ou saber informações do nosso negócio na ponta da língua, é que você pode, por exemplo, assistir episódios de Shark Tank Brasil que diz lá, e todo mundo faz perguntas chaves e fala, como assim você não tem, né, as informações na ponta da língua? Absoluta certeza que essa pessoa não gerencia a empresa numa planilha, ou não gerencia a empresa num Word ou qualquer coisa, ou papel de pão, né? Então, a ideia de você ter um sistema de gestão, que lá antes de conhecer o sistema de gestão, eu trabalhava com planilha, só que a planilha, eventualmente, ela pode ser corrompida. E mesmo que você faça o trabalho com uma planilha online, também pode se dar ali alguma eventualidade. Quando você contrata, né? Eu particularmente, né? Não estou ganhando nada por isso. Se quiser me dar um vitalício de isenção seria maravilhoso, mas não, pago com muitos usuários, graças a Deus, ao Segfy. Mas com a ideia de você ter um sistema de gestão para que te dê a informação na ponta, para saber qual é o ramo de seguro que você mais vende, ou que você puxa um relatório para saber, eu quero puxar o relatório dos meus clientes, pessoa física, que moram em São Paulo. E aí eu vou descobrir quantos aqui têm um ou mais seguros comigo. E aí, com aquela ideia que você puxou, né, e que você tem até 16 itens para trabalhar, se eu pego um cliente que só tem um ramo de seguro ativo comigo, esse vai ser o primeiro que eu vou ligar
Eu vou falar, ô André, você tem aqui o seguro do carro comigo, que bom, parabéns, cara. Mas aonde está o seguro da sua casa? Pensando no seguinte sentido, se ele tem o seguro do carro que vale 40 mil reais e a casa dele vale 100, 200, 300 mil, aí eu vou lá e dou uma cutucada e falo, com certeza, né, você deve ter, porque dependendo da intimidade que você tem com o cliente, obviamente, você, na hora de um sinistro, você não vai morar dentro do seu carro, né? Porque o seu carro você pagou 2 mil reais e o seguro da casa, pasme, custa aí 300, 400 reais. É muito mais barato porque a casa não vai andar. Já o carro você vai andar. E aí você tem o risco, né? Considerado ali com o veículo que está em movimento, né? E a casa está ali paradinha, se você mora, né, com tudo bonitinho e tal. E aí pronto, já vendi mais o item para ele. Quando eu espero ele acabar, que o sistema de gestão me gera esse relatório de quantas parcelas ele pagou. Então, se eu fiz o seguro residencial para o André em 4 parcelas, quando der a quitação da 4ª parcela, ou no quinto mês, eu já vou lá e falo de novo, faço um cross-selling com o André. O André, tudo bem, cara? E aí, a apólice da casa chegou bonitinho? Já usou assistência residencial? Não. Então, peraí, vou te mandar agora as assistências, porque usa. Eu sou um péssimo cliente para a seguradora. E eu digo, a minha esposa sabe que eu não sei pendurar quadro. Eu vou, ligo para a seguradora que eu falo, eu vou furar aqui, vai estourar o cano? Não, é melhor jogar esse risco para outro. Porque senão você tem que quebrar a parede, tem que fazer o caramba 4, e aí você bota outra pessoa para resolver aquele problema. E aí, ó, se furar a parede, o problema é seu, seguradora, ou o prestador de serviço, resolve aí. E aí eu vou, falo para ele, pô, legal que você contratou o seguro da sua casa. Agora, onde está o teu plano de saúde? E aí eu aumentei mais um item para ele. Ah, não, eu tenho pela empresa. Ou pensando, né, seguro de vida. Não, eu tenho pela empresa. Pô, bacana, André, hoje você tem 30 anos, tem um seguro de vida pela empresa, mas se amanhã ou depois de você for diagnosticado com uma doença grave e você sair dessa empresa, o seguro de vida é da empresa, não é seu. E quando você já tem uma doença pré-existente ou uma doença grave dessa, a tendência de uma seguradora te aceitar é mínima. Por quê? Você já está pré-existente no mesmo raciocínio do plano de saúde. Pronto, e aí você fala, quanto você tem hoje de seguro na sua empresa? Ah, não sei. Então, se você conseguir com o seu RH ou relatório ou apólice, a gente consegue fazer um estudo para saber se o que você tem vai lhe atender ou não. E aí o sistema de gestão entra mais uma vez no cenário, que é o funil de vendas, e aí ali eu coloco os anexos que ele compartilhou comigo, ou as cotações ou os estudos que eu compartilhei com ele. E tudo isso eu não preciso ter uma máquina robusta como eu não tenho. Eu não preciso fazer assinatura de Google Drive ou OneDrive ou qualquer coisa do gênero. Simplesmente eu coloco as informações na Segfy, em especial, porque ela contrata um sistema de cloud service, que ela vai me dar esse serviço e não tem limite de tamanho de arquivo ou quantidade de arquivos. E que isso eu consigo disponibilizar para todo o meu time ou para mim mesmo, se eu estiver na rua, em que eu acesso pelo celular a informação daquele cliente para dar o melhor resultado. Então, por esses motivos, o sistema de gestão me auxilia. E eu tenho esse número na ponta da língua. Depois que eu migrei, há 6 anos atrás, para um sistema de gestão, que eu experimentei um, experimentei outro, e graças a Deus eu já estou há mais tempo com a Segfy, eu cresci 36% o resultado operacional. Quando eu não tinha, eu tinha uma funcionária calculista, e aí quando eu descobri o multicálculo, eu falei, peraí, 2 mil reais dela, se eu tenho um multicálculo e eu gasto 60 reais por mês e ele me dá o resultado em 10 segundos, 15 segundos, e ela, para calcular tudo, ela levaria 1 hora, 2 horas, pronto, dispenso, e eu tenho um custo operacional muito menor. E aí a outra que fazia gestão financeira pela planilha, a mesma conta. Peraí, essa pessoa para alimentar 1 a 1, pegar o extrato de Excel do banco e jogar, nananã, e aí se eu jogo para cá, pronto, já vou economizar mais um pouquinho, pronto, essa pessoa lá atrás, quando eu era o Equipe, que muita gente aqui, quem não é Equipe aqui, né? Verdade. E aí, verdade. quem é Equipe, vai lá e conta com terceirização ou otimização do seu resultado. Cara, Por esse sensacional. motivo. Ti, e assim, se eu pudesse só complementar, eu vou até entrar nas perguntas aqui que chegaram, tá? Pra gente Vamos responder a lá. galera.
Uma outra coisa legal também que a gente pensa assim, poxa, o tema central aqui é sinistro, né? E às vezes não, você vende ali o seguro, que você está vendendo uma promessa, e que uma maneira de você ter a propaganda é no momento de um sinistro, né? Entre aspas aqui, só para a gente tangibilizar. Só que, cara, quando você tem uma ferramenta, por exemplo, a Segfy, você tem inclusive campanhas de e-mail marketing que você pode fazer com os seus clientes, e aí você tem lá uma carteira específica de um produto X de uma seguradora Y. E você sabe que tem as assistências, como você bem falou. Poxa, por que não trazer um comunicado para o teu cliente, cara, ó, saiba que você tem uma pessoa para colocar quadros na sua casa. Saiba que se você tiver um problema hidráulico, você pode acionar. Porque tem muita gente que tem